Salve, salve, meu povo! Estamos aqui em mais um episódio do Rolê de Busão. Aquela viagem que a gente faz trocando ideia, né? Sobre as histórias da vida, histórias de busão, histórias dramáticas, alegres, divertidas, enfim, mais um episódio aqui ao lado do meu querido Rodolfo Ataíde. Salve, salve, todo mundo. Boa tarde, né? Agora é boa tarde porque nós estamos gravando de tarde, né? Mas na hora que você estiver ouvindo, sirva aí o bom dia, boa noite também aí. Tamo junto mais uma vez, né? Assim, cada dia que tem é uma história diferente, uma surpresa diferente. É sempre bom conhecer as pessoas de forma mais profunda, né? Então hoje nós estamos aqui com o nosso parceiro, Ó, ilustríssimo, multiartista, multiartista, né? Assim, compositor, cineasta. cineasta. Que mais? Faz parte do Ui! quilombo aqui de Ribeirão das Neves, né? Um quilombola também. Quem é ele? Fala aí, apresenta aí. Reginaldo Oliveira, seja bem-vindo aí ao Rolê de Busão. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todo mundo. Bom dia, boa noite, né? A gente sabe que essa grande estrutura que é montada aqui no Rolê de Busão pelo Instituto, né, Semifuse, pelo coletivo, assim, roda as nossas casas, né? Independente da hora, isso é importante. Bacana. Eu que agradeço, né, esse convite, a gente poder trocar essa ideia, né? É muito importante falar sobre o busão, né? Porque no ônibus as coisas acontecem, né? Verdade. Assim, sabe? Muita coisa Pra acontece. quem é né? metropolitano, então, né? Eu já tô aqui segurando, já tô rindo, tô lembrando da história que teve um off aqui, né, galera? E aí contou uma historinha ali, eu já tô rindo já. Ah, é? Daqui De a ônibus? pouco. Essa eu não ouvi, não. Eu Nossa, já por dentro contou, já tô daquela. rindo já. Mas daqui a pouco você conta aí. Isso. Vamos lá, né? Começar? É a nossa tradicional pergunta inicial, assim, né? Que a gente sempre começa sabendo um pouco mais da pessoa, da história de vida dela e tal. A gente queria saber um pouco mais de você, assim, quem que é Reginaldo, aonde mora, o que come, não, tô brincando. Como? Onde vivem? Onde Como vive? vive? Como vivem? É verdade. Ô, gente. Eu sou Reginaldo, né, Oliveira. Reginaldo Pereira de Oliveira. Ó, tem um Né? Pereira aí. Tem sobrenome paterno. Sou filho, né, da Dona Catarina e seu Vital. Seu Vital é da terra de uma cidade chamada Virgolândia, maravilhosa. Lá tem um quilombo Já ouvi também falar. chamado Aham. Águas Claras também, assim. 200 anos resistindo e existiu naquele local. Ah, E minha mãe é de Coroaci, né? Ela é nativa de Coroaci, a cidade também do lado. Também com esse grande significado ancestral e cultural ali, Aham. no vale, né, do Rio Doce. Ali, por volta do final de 70, que eles vêm, porque as famílias daquela região, né, é costume em ter 18, 19 anos e migrar, né, vir para a cidade grande, né, à procura de Tentar outras arrumar um oportunidades. emprego, ganhar um dinheirinho. né? Exatamente. E aí, eu sou o nono, a nona gestação do seu Vital e da Dona Não. Catarina. Ó, E família grande. tiveram família outros grande. depois? Tiveram Depois de você? ainda. Tiveram Ó. mais 3 ainda. No. E quando a gente viemos, né, a minha família veio lá de Peçanha, que um de Croácia e outro de Virgolândia, e moraram em Peçanha, que é a cidade Aham. ali bem próxima também. E aí, meu irmão mais velho nasceu de parteira. Acho que é muito comum, assim, Aham. naquela região. Aham. A mais nova que veio, que é mais velha que eu, uns 3 anos, já nasceu no Hospital Santo Antônio, em Peçanha, Entendi. né? Foi a primeira que nasceu no Nasceu no hospital. hospital. Minha mãe gosta de falar assim, é de Peçanha, que tudo em Peçanha é Santo Antônio, né? Tudo que tem é bar, é a própria igreja, a praça e tal. E eu sou o primeiro a nascer aqui em Contagem. Eu já nasci já então no você Santa já Rita. Isso. Eu já nasci assim, 3 anos depois, mais ou menos, que a minha mãe, meu pai tava aqui. Já é um cidadão metropolitano, Isso. então, né? E aí depois de mim teve mais 3. Teve uma irmã Aham. que morreu ainda criança. Ó. E depois teve os 2 mais novos, que mora em Birité lá. Ali, vamos próximo da casa da minha mãe, que é em Birité hoje. Aham. Bacana. A gente criou no Vilopinho, né? Embora nasci em Contagem, morei ali por volta de uns 4, 5 anos. A gente morou na Lindéia. E depois veio pro Vilopinho, a região do Barreiro. E ali vivia até os 21 anos.
Bacana. E sua Ah. história com o Quilombo, assim, como é que se conecta A ela? história do Quilombo é bacana, assim. É, eu sempre gostei muito de histórias. É, nossa história ancestral. E é muito rica, né? Eu acho que independentemente da história de cada ser humano, cada um tem a sua tradição, tem que ser respeitado, e cada um tem sua história também. E certa vez eu estava passando no viaduto Santa Teresa. Aí estava tendo um evento de corais. Mas assim, não era só provavelmente de corais. Tinha corais, era voltado pra mulher, assim. Aham. Um evento lá na Santa Teresa. E aí passou eu e minha. Tava eu e uma afilhada minha, né, sobrinha. Nós passamos e tava um coral cantando, assim, uma voz assim, muito, muito bacana, sabe? O casamento das vozes, o acabamento assim, das canções era Aham. incrível. Aí eu lembro que essa sobrinha minha virou e falou assim, ô tio, nó, que bacana aquele ali. Vamos ver um pouquinho? Eu falei, claro. A gente tava tendo outras exposições ali no Santa Teresa, né, do viaduto. Uhum. Aí parei pra ver. Aí tirei até uma foto Aham. desse coral, né? Aí, anos depois, assim, nem sei se foi anos, assim, 2 anos, talvez, depois, eu conheci a Denise. Denise, que é quilombola aqui do quilombo de Justinópolis, Aham. né? Do Vozes de Campanhã. Que era o mesmo Ó, coral que eu tinha passado e tirado foto. Ah, olha ó, só. que legal. Eu até mostrei a foto. Tinha que ser, então, né? Já Era tava destino, já tava liberando, né? Já chamando tava ali, né? chamando ali. Não tinha, É tinha que escapatória, não. isso a gente costuma falar que as comunidades ancestrais puxam também, né? Assim, Aham. Ah. a gente sente algo muito maior, assim. E eu tinha que vir parar aqui no quilombo de Justinópolis por essa história. Aham. É incrível, né? Depois que eu encontrei com a Uhum. Denise. E, inclusive, eu até acompanhei algumas músicas que é do coral Do também. coral hoje, né? É. Nossa, deve ser bacana É, demais a segundo Você ela, se assim, sensação, então, né? tornou. Você é o compositor, o principal compositor aí do coral, né? no momento, Legal demais. sim, de músicas autorais, né? Aham. Uhum. É, embora, assim, gravação, mas teve também muita parcerias, né? O coral Uhum. tem muita parceria, seja com o Sérgio Pererê, já cantaram, com o próprio Tizumba, como você, Uhum. Marcos Frei. Uma honra. Acho. Tanto em duas faixas, inclusive, né? No CD dela, né? Na música Né? Sou Impossível. Verdade. Tem uma que E eu faço violão, né? Um dia eu vi Isso. A uma foto Nego. do. Ó, desculpa. Não, pode Tá falar. bom, Pode aí. falar. Um dia eu vi uma foto do Tizumba, assim, que tinha umas máscaras de folia de reis e eu acho que era a folia daqui, né? Isso. Falei assim, gente, eu conheço essas máscaras aí. É inconfundível as máscaras, né, da É, Folia de Reis, nossa, assim. ele deve ter usado. Ela usou elas, com certeza, assim, né? Isso. Tinha visto. Legal. De vez em quando tem, a gente entra nas redes sociais assim e vê. Principalmente ali, a partir de dezembro, né? Uhum. Dezembro a fevereiro, que Uhum. o ciclo acaba o ciclo da folia. A gente vê muita coisa assim da Folia de Reis do Quilombo, Aham. né? De Justinópolis. Lá, inclusive, é por ciclos, né? O Quilombo, assim, quando a gente olha por fora, assim, é muito por ciclo. Tem o ciclo da folia, vai ali dezembro ali, vai ali Até dezembro fevereiro, mais ou até menos. fevereiro, né? Que eu antes de entrar no Quilombo, antes de conhecer essa maravilha que é a folia, a parte da folia do Quilombo, Uhum. assim, eu era como a maioria, né? A gente, por exemplo, foi acostumado a fazer o presépio ali fim de novembro, né? E Aham. 6 de janeiro, dia de Santo Reis, Tira. desmontar. É. E aí lá também eu aprendi com a Denise e com o pessoal da Folia, é isso também. Calma aí, eles chegaram, né? Foram até lá os Santos Reis, né? Agora tem um caminho de volta. Aí o caminho de volta é bem é, mais rápido, porque sabe o local que eles não precisam passar, porque foi avisado por sonhos, né? E Uhum. termina no dia de Nossa Senhora da Luz, ali, começo de fevereiro. Olha Eu acho só. isso aí. A gente vai agregando algo, né? Aham. Legal, né? No, no Quilombo é assim, puxa, gente, eu Legal. falo isso aí. E as festividades que tem lá no Quilombo, quais são as festividades tradicionais? Tem muitas festividades, né? Sim. Cada festa Como um tema, um propósito, Como eu né? falei do ciclo, esse ciclo no começo, a folia ela anda de casa em casa e aí Uhum. recolhe donativos que muita gente
tem pessoas ali que os pais deles recebiam a folia, então tem gente que até o neto já tá na terceira geração em algumas casas, sabe? Uhum. Da folia. E eles doam donativos, né? Que são Aham. recolhidos muito para a festa de São Sebastião, Ah, que é a festa que acontece ali, geralmente, ali meados de janeiro. uhum. Essa é a primeira festa que acontece. Não a mais antiga, mas a Primeira A festa do primeira. ano, assim, né? Isso. E depois a gente prepara para a festa de São Benedito. Ou a festa da Libertação também. Nós celebramos o Santo Cozinheiro, né? São Uhum. Benedito. Uhum. E ao mesmo tempo a gente faz uma encenação, assim, muito rica em detalhes, né? A gente convida todo mundo que quiser estar presente também no terreiro, né? Do Quilombo. Sempre fim ali de maio ali. Aí a Uhum. festa de São Benedito é a festa da Liberdade, né? Onde a gente rememora, né? Faz Uhum. essa memória dos nossos ancestrais, faz um teatro assim muito bacana. E falando de festa, temos a festa em outubro. Esta é centenária, essa festa. Ela é tombada como patrimônio material também, Uhum. né? São mais de 130 anos de festa, assim. Uma festa gigantesca, né? Ela é Bonita gigantesca. pra caramba. É, Bonito demais, né? O E, pico de e pessoas hoje é ainda ela 4 ainda tá mil. menor. 4 mil? O E pico olha. de pessoas que acontece nela, pelo menos Nossa, nos últimos muita anos, foi gente. 4 mil, assim, o Muita gente. pico de pessoa que passa por ela, né? Uhum. Porque tem as guardas, são 26 guardas, assim, geralmente. No. 23 a 26 guardas Aham. ali em torno. E tem as famílias do Quilombo que são espalhados, né? O Quilombo de Justinópolis, a gente gosta de falar que é no contexto urbano, Aham. porque havia a igrejinha, né? Quem conhece ali Neves, é Justinópolis. Tem um caminho que vai dar lá na Praça da Amizade ou Beco do Paixão. Aham. Segue mais um pouco, né? Onde fica a casa da família do seu Odisseu. Aham. Beco do Paixão fica a família, a maioria, né? Netos do Zé Jorge, onde sai bandeiras ali. O Zé Jorge fundador. Mas Zé Jorge, com uma família muito grande, tem famílias Aham. espalhadas ali por Justinópolis todo. Né? Aham. Aham. E aí tinha esse caminho que vai parar na casa do seu Odisseu também, que hoje é nosso mestre, né? Regente Uhum. do nosso quilombo, né? Da Irmandade, que tem de sua diretoria, né? Com o Hernando, que é o presidente. Tem quem cuida, assim, do quilombo. Ah, o Hernando é presidente da... Hernando é o presidente Olha, legal. da Irmandade, né? Aham. Hoje Hernando é Legal. presidente. Carol, Sabia. vice-presidente. Né? Olha, Que legal. legal. O próprio Odisseu, o mestre Odisseu, ele conta que na década ali de 80, né, 70, Justinópolis era tomado pela festa, né? Sim. Hoje ela, ainda você falou com esse pico de Sim. 4 mil pessoas, mas ela tá bem menor, né, do que já Sim. foi, né? Ela, Já. Justinópolis inteira É, praticamente ali, né? Construiu muito prédio ali também em volta, né? Exatamente. É porque foi sucumbido, né? Tinha essa igreja, tinha um caminho que o pessoal fazia livre, como eu Uhum. disse, lá em Rumo ali. Aham. E ali as famílias do Quilombo ainda estão no caminho. Né? Como se Uhum. fosse um caminho do Rosário, né? Aham. Vai passando pelas famílias quilombolas ao redor do Quilombo, né? Ao redor da igrejinha de Justinópolis, né? Da igrejinha do Rosário. Uhum. Uhum. Tem várias famílias lá e tem as famílias depois lá no Beco do Paixão, tem a família lá na casa do seu Odisseu. E tem os quilombolas também que não são de Justinópolis, né? Porque as famílias também foram, né? Se Foram mudando se e tal. mudando, Uhum. né? Belo Horizonte. Teve um movimento aí, né? Teve Legal, movimento. né? E acabamos sucumbindo porque, né? Quando você pega a igrejinha, há muitas construções ao redor que acabou pressionando Legal. muito o Uhum. quilombo, assim, sabe? E essa coisa assim da música ali, você já tinha antes assim do coral ou você já ou veio ali a partir desse contato maior com a Denise, desse contato com o coral, essa questão da composição, assim, que Sim. Geralmente eu já fazia assim. A gente que mexe com composição, você, ótimo compositor, escritor, Brei também, ótimo compositor, escritor. Obrigado. Além Obrigado. de outras atividades, né? de um milhão de outras De coisas. milhões de outra coisa. Sabe que às vezes a gente já. Não tem como a pessoa falar que não é assim, mas você já nasce já ali Uhum. preparado, Então. né? Assim, você vê algo e você fala, opa, aquilo dá música, ou aquilo dá uma poesia. É, Né? É preciso.
Eu já tinha música gravada já com Ah, que legal. cantores, uma cantora lá de São Paulo, inclusive, já tinha até gravado uma música, né? Chama Quem Sabe é Você. É muito cantado lá nos barzinhos de São Paulo, ali, Guarulhos e tal. Bacana. Mas não tinha algo, até meus primos, né, alguns primos meus da cidade, viu, de Peçanha de Coraci, fala isso, assim, não tinha esse contato, é nascido em cidade cultural ancestral, né, mas não tinha Aham. esse contato com o nosso próprio povo, Aham. né, porque eu sempre tive muito contato com o pessoal da minha avó materna, Uhum. né, que também tem uma tradição muito bonita, né, algo assim, rico, né, assim, cada um tem sua tradição. Mas minha avó paterna, que era, né, da cidade da onde há quilombos, há Aham. comunidades, a gente nunca tinha tido esse contato, assim, para falar, opa, por que eu não paro também para compor, para escrever algo sobre o nosso próprio povo, né? Aham. E embora eu tinha algumas coisas assim, já tinha escrito algumas músicas, a própria Sonho Impossível, né? Que o Brei canta brilhantemente com o coral, né? No CD do coral. Essa música eu tinha feito antes. Ah, já tinha Ah, que Essa eu feito. tinha legal. feito Ó. antes. Quando rolou de acontecer de eu conhecer a Denise, eles cantavam muita música tradicional, são belíssimas nossas músicas tradicionais, né? Uhum. Mas o Aham. próprio Nossa, coral, gosto É. demais. isso. O próprio coral sentiu também que tinha que ter músicas autorais, Aham. né? Tanto que antes, inclusive, de gravar, já tinha parceria com o Bray, né? Eu lembro do Uhum. Aham. Coração Negro, um projeto Coração assim, Negro. incrível, incrível, Legal incrível. demais, né? E aí eu mostrei pra Denise a letra do Sonho Impossível. Aí Legal. Denise mostrou pro coral e aí era aquilo mesmo, né? E ficou música de trabalho delas durante muito tempo. Muita gente hoje ainda pede, além das Aham. tradicionais, pedem essa música, Ó, que assim, legal. É bacana, bem Sonho bonita mesmo, hein? Impossível, né? Uhum. Uhum. Que foi feita, inclusive, quando eu parei pra pensar, opa, como assim? Eu sou feito de misturas de família, o Brasil todo tem essa miscigenação. E nós mineiros, além de termos essa miscigenação, ainda temos uma cultura que é própria nossa, né? Parece que a gente tem muito amigo paulista, carioca, que fala que algo do mineiro é só dele, né? O jeito da gente conversar, o jeito É. de se portar. E aí, essa música foi feita, inclusive, Sonho Impossível, né? Tá nas redes sociais do Quilombo, do Coral. Foi feito exatamente por isso, pensando na ancestralidade, mas em algo, uma mistura, né? A gente não quer segregação, né? Pelo Uhum. contrário, nunca Aham. queremos, né? Pelo contrário, nós queremos unir, né? Isso que a Uhum. Casa Semifusa faz muito, é unir. É Pessoas de todas demais, as né? tribos, né? Teve o Pá na Uhum. Pedra aí pra É. gente ver como é que foi a Junta de um união. lado, junta do Junto de um outro lado e outro. até. E essa música fala, né? Negros e brancos, índios e mestiços, né? Aham. Com as Unidos em mãos uma só postas, né? Na voz. mesma oração. Um sonho bom, Ah, um é. sonho possível. Já é verdade no meu coração, mas pode ser no seu, pode ser no seu, pode ser em todo mundo. Se a gente pensar que isso não seja só utopia, né? A Uhum. gente vai longe, sim. Uhum. Demais, né? E aí eu Demais. passei, e aí nesse ponto que eu passei a fazer músicas, assim, construir mais músicas com a conotação ancestral de algo que eu já vivia, né? Não é algo Uhum. novo. Então é muito. Uhum. Quando a gente escreve ou compõe algo que a gente vive, então é muito tranquilo, assim. É demais, né? E sua história, assim, com o audiovisual também, né? Você produziu um Ah, filme e sim. tal, que é muito massa, inclusive. Sim, eu E- produzi o Dandara e os 10 Passos para Aruanda. Gente, esse filme, ele passou em várias escolas em Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, leste de Minas, norte de Minas. Legal. E como ele foi feito na época, o projeto dele era antes da pandemia. Eu já tinha pensado em fazer um projeto sobre Dandara já ali quando eu tinha uns 15, 16 anos. Porque na escola, a escola nossa, né, hoje, graças a Deus, a gente está tendo esse advento de explorar mais a história do povo preto nas escolas. Uhum. Ali eu, com 15 anos ali, primeiro ano, segundo grau ali, quando a gente abriu o livro, tinha a Princesa Isabel, tinha um homem negro com uma corrente e umas 10 frases falando, né, da lei, né, a lei áurea e libertou e pronto, não tinha um contexto, né. Pra gente chegar até lá, passou por muitos
muitos Aham. percalços, né? Sendo muitas pessoas pretas, né, na cena da própria assinatura da Lei Áurea, né? Nós temos aí os irmãos Rebouças, Zé do Patrocínio, Luiz Gama, que para nós do povo preto é o grande nome, né, Aham. dessa abolição, né? Tem outros também, né? Maria, Maria Luiz Marim, tem a própria Jaruteira, né, que ficava ali como espiã também, né, dando esse suporte. E aí eu pensei, por que não fazer algo sobre Dandara? Né? Tem um Zumbi, graças a Deus, temos aí hoje um feriado, Uhum. justíssimo, eu acho que já deveria ter Existe há muito tempo, né? muito tempo, né? Algumas cidades já tinham, né? Mas agora federal. Mas atrás de um grande homem, essa máxima aí eu acho que sempre vale, sabe? Tem sempre uma grande mulher. Né? E aí, como colocar Dandara nesse contexto, tendo que Aham. muito poucas coisas, né, sobre a esposa de Zumbi, né? Eu pensei nos últimos momentos dela, né? Falei, vou tentar fazer um filme, né, um curta que fale um pouco dela. Então aí começa as pesquisas e tal. Aí, Legal. sobre o nome dela tá no panteão, né, dos heróis dos heróis da pátria. E a Uhum. gente fez na época da primeira parte, né, da Lei Aldir Blanc. Aham. Só que o que acontece? Veio a pandemia. Era para ser ao vivo lá no Quilombo de Justinópolis, né? Aí ela foi e teve que ser em audiovisual. Ia ser gravado, ia ser o curta também. Uhum. Mas os passos que ela ia dar, os 10 passos, seria no Quilombo, já tinha tudo assim. Seria uma É, encenação ali. é. Ó. É a primeira vez que a gente fala isso no Uhum. off, né, Ah, do olha só. Dandara. Pois é, eu não sabia não. Achei que. E aí acabou fazendo, nós gravamos tudo lá, né? Soninho, Mauro, que foram cinegrafistas, os Uhum. captadores de áudio. O Quilombo de Sinópolis, assim como as comunidades tradicionais, né? Se você começa um trabalho, todos ajudam. E aí todos ajudaram desde do montagem do cenário, da montagem do próprio script, né? Eu escrevi, Aham. compus as músicas, as 11 músicas que fazem parte desse curta, né? Uhum. Muita coisa. E as histórias também. Legal. Teve um detalhe, assim. Então você fez quase tudo. Então fez E teve... trilha sonora, dirigiu, Exatamente. roteiro. E aí o que acontece? Tínhamos que escolher, inclusive, a atriz na Aham. época. E isso era incrível, né? Que se você for pegar, você fala assim, tem muitos. A gente conhece, né? Muitos artistas que fazem e tal. Uhum. Mas, assim, na época a gente queria uma atriz que realmente fosse da comunidade Uhum. de ancestral. E escolhemos a Daiane, assim. Daiane lá do Quilombo, né? Legal demais. E assim. E hoje muitas pessoas que veem, ainda tá no YouTube, né? Linkam essa imagem dela, sabe? Aham. Eu lembro que na época a gente não pôde ir nas escolas, quando o filme foi passado, porque tava na pandemia. Mas assim, as imagens que mostraram pra mim de crianças chorando, né? Uhum. Isso aí é emocionante. Outro dia a gente tava até no Centro Teatro Legal. conversando com o Derval. O seu Derval costuma falar, né? Uhum. Sempre emociona quando vê. Eu falei, eu vejo, emociona as pessoas. Aham. Isso é incrível. Legal, bonito Legal, demais, né? Assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que tá como é que diz? A cultura, né, das religiões de matriz africana, né, ela tem, a gente sabe, Sim. esse, né, o preconceito, a intolerância e Sim, tal. exatamente. Eu até me veio você contando aí das festividades, veio aqui na memória, quando eu era pequeno, minha avó é de Conceição do Mato Dentro. Opa, a terra boa, hein? Boa Terra demais. boa demais, gente. E aí ela me levou uma vez pra lá, eu fui com ela e aí tava tendo o cortejo, né? Isso. Tava tendo um cortejo, foi a primeira vez que eu vi. E aí foi um misto de emoção, porque ao mesmo tempo que eu achei muito bonito, né, encantador e nunca tinha visto nada parecido, não, que é isso, né? Ao mesmo tempo, esse encantamento tinha um receio também, porque eu sou de Assim, religião, né, nasci num berço evangélico, sim. né? Então,
a gente sabe como que, né, esse lado, assim, do mundo evangélico, né, como que costuma ali endemonizar, né, essa cultura. Acontece Então muito. ficou esse misto dentro de mim, né, eu criança ali, nossa, legal, ao mesmo tempo encantado, mas também com receio, com um pouco de medo, né. E hoje, como é que tá isso, assim, como é E que... algo próprio, né, da gente, né, do povo preto, assim, não é só, né, é algo Uhum, próprio nosso, mas sim, tem muito branco que é de matrizes africanas também, né, é uhum, religião, né. Uhum. Porque o que acontece? A gente, no próprio congado da gente, tem pessoas é, católicas, né? Eu, por exemplo, sou católico, tem pessoas uhum, que é de matrizes africanas, tem uhum, muitos. No quilombo, o quilombo já é amplo, né? O quilombo já Aham. tem evangélicos. uhum, Quando a pessoa entende que o quilombo é mais Maior do que a maior do que, religião. a religião, uhum, você passa a ter a quilombola evangélica, você passa a ter o quilombola católico, quilombola de religião de matriz africana. E o interessante da religião de matriz africana, que a gente sempre pontua, é o que? Muita gente tem medo do que não conhece. uhum, Isso aí. E aí passa a eu ter esse preconceito, sabe? uhum, Só que eu sempre costumo falar assim, eu não posso deixar que os meus demônios da minha religião sejam a sua religião. uhum, Tipo assim, eu Aham. não posso colocar os meus demônios como é, ou todo o carisma das religiões de matrizes africanas, né? uhum, Aham. Depois que você passa a conhecer, é muito interessante. Eu tenho, a gente tem familiares, amigos, né, que são de religião de matrizes africanas, né? Assim, Uhum. e muitas coisas nós temos em comum. E isso que deixa rico. A gente, às vezes, concentrar nessa riqueza, muita gente passa para o outro lado, né? O que eu não Aham. conheço, eu não quero saber. Quando você passa a uhum, conhecer, é rico. Né? Muito, né? Os rituais uhum, da matriz africana é muito rico. Por quê? Porque rememora muito nossos pais lá na África. Aham. Né? O nosso povo que veio tomado à força, né? Escravizado aqui no Brasil. Eles fazem esses rituais ainda no uhum, começo aqui do próprio Brasil escravocrata, né? uhum, Eles fazem memória aos orixás, né? Aham. E muitas coisas vieram de lá. A gente fala que muita coisa veio do fundo da senzala, mas uhum, muitas coisas vieram uhum. da África É, com vem suas de herança, né? De matrizes, vem de história de todo herança, mundo. Não tem como isso. apagar isso Não tem das como pessoas, né? apagar. E aí, não tendo como apagar, nós podíamos propagar mais ainda. Eu acho que nesse sentido, as religiões de matriz africana, elas são fundamentais, assim. Fundamental na estrutura, na criação do Brasil, assim. Uhum. Faz com toda a propriedade, assim. Porque são pessoas que fazem é, da história que foi contada Uhum. um momento religioso, né? Quem já teve oportunidade de participar sabe que os rituais são assim, maravilhosos. A gente volta na Uhum. própria África, quando você vê Nossa, é algo, lindo né? demais. É, É, Roupas, os rituais, a sim. conversa. E é muito diferente, né? Acho É que é isso. rico. Acho que quando a gente realmente não conhece, aí o senso comum traz Assim, isso, essa questão. sim, Bater um tambor ali né? Como eles falam, né? É sim, macumba, né? Não sim, tem nada a ver, né? sim. Então, bater um tambor ali e as vestimentas, igual, por exemplo, quando eu era pequeno lá que eu vi, né? Os caras de brinco, né? Eu falei, mas o que é Isso, é isso, né? A muito lindo. saia, né? Eu falei, gente, mas que coisa, né? Muito lindo, muito lindo. Né, como você falou, né, não necessariamente, né, é a religião de matriz africana, mas é cultura africana e para o senso Exatamente. comum isso fica ali tudo a mesma coisa. E aí tem essa questão, né, desse E, afastamento, né? e foi construído um discurso também ao longo de muitos anos, né? Assim, para demonizar mesmo as religiões, né? A gente Exatamente. sabe também essa estrutura racista que a gente vive há muitos Exatamente. anos, né? E aí acaba que gera um estranhamento. Mas eu entendo muito esse misto seu, né? Assim, tipo, Uhum. de você vê aquelas cores, tambor alto, aquela coisa é muito Muito envolvente É sempre, envolvente. né? envolvente mais, É, nossa, e muito diferente de e tudo, né? diferente Tudo de que a gente Já viu, tinha, tudo. tudo que a gente já tinha E aí visto. você, nossa, isso aqui é bom, mas ao mesmo tempo tem toda uma construção ali pra te fazer acreditar que aquilo ali
não é legal de se ver, e É. você, no fundo, você gosta de ver tudo, né? Sim, Assim, sim. é uma coisa muito Que é o legal. chamado isso. ancestral. É o chamado, É, né? já assim. é. Que é muito bonito mesmo. Se você olha para aquilo ali sem, né, esse preconceito, você enxerga, né, a beleza mesmo, né? Você É, fica nossa. com vontade de Você tá de participar, de peito cantar. aberto, é difícil de você... É. E aí que entra o papel, né, do poeta, compositor, assim. Ah, Vocês verdade. né, vocês escrevem coisas assim, magníficas da nossa atualidade, né? Uhum. Vocês dois, assim, já ter ouvido isso várias vezes. Assim como tem outras poetisas aqui, né? Uhum. Poetas, poetisas. Ao ver isso torna-se quase que música, como uma poesia, algo. Aham. E é isso que faz com que essa conversa ecoe, né? Uhum. E passa a ser mais um braço, né, dessa luta, Sim. que é uma luta. Esse papel da arte é demais, incrível, né, cara? O artista, ele tem esse papel que é muito legal e importante, né? Talvez de traduzir algumas coisas, né? De contar, de reivindicar também, né? Então, se a informação não chega por onde devia chegar, igual você falou que nas escolas hoje, né, já tem, já Isso. mudou demais, Já mudou, né, graças de a anos Deus. atrás. Mas se não chega por aí, pela educação, né, que chega então pela arte também, que tem esse papel, né, não tem peças de teatro, gente. Peça de teatro, às vezes você assiste uma peça de teatro, é uma verdadeira aula, né? Você tem uma aula ali incrível, né? A aula, né? Os livros também que estão, que estão, né? Os nossos poetas aqui. Eu até cito da Andréia, Aham. o livro dela, né? Legal. Resistir, né? Ah, é, verdade. É incrível, assim. Você pega a questão, né? E ela embola tudo, né? No livro Uhum. dela, assim. Eu acho que embola. A gente sempre tem que fazer menção a algo que vai nos enriquecer, né? É, Aham. demais, né? E vem. O livro dela contempla, assim, várias coisas, desde a nossa própria intimidade, Aham. né? Assim. Hoje a gente, por exemplo, pode ter esse cabelo trançado seu. Maravilhoso. O Uhum. cabelo é muito bonito. Obrigado. Trançado. Obrigado. É algo ancestral, Uhum. né? Sim. Aham. A gente, até os anos 90 ali, eu falo assim com propriedade, né? Uhum. A gente tinha muito receio. Sim. Nossa, Engraçado, era demais. imposto, né? Era praticamente imposto pela sociedade, né? É. Quase que era proibido Era usar o cabelo. exatamente. Porque a gente não. Muitas vezes, né? Eu falo Uhum. assim, a gente não se reconhecia. A gente olhava e falava, opa, calma aí. Né? Eu não faço parte? Eu faço. E aí, quando você fala assim, calma aí, eu faço parte. Faço parte também. Faço parte dessa criação desse país. E aí, quando a gente faz isso, a gente trança os cabelos, né? Hoje em dia Uhum. tem A identidade, né? a também. identidade, né? Você vê Uhum. os cabelos afros hoje, assim, algo que dá um tom Uhum. um tom da nossa ancestralidade, né? Algo que foi suprimido, né? Pelo tempo, Nó. né? E sobre a trança no Não. quilombo tem muito essa questão de trança, né? A gente conversa no quilombo, uma coisa que aconteceu. Inclusive as meninas são transistas, né? São, Algumas dão tem. curso também, né? Stephanie é Aham. transista, sim. Legal. Tem mais transistas lá também, né? Na TL. Temos outros Uhum. transistas. Natane, Nayane também, Daninha, Aí, assim, bacana. enfim. Uhum. É algo que Ó, nasceu isso. com ela, sabe? Uhum. Aquilo foi tornado, depois que foi tornado profissão, mas é algo que nasce. Já, né? Que já O nasce. Quilombo ali ele é com um certeza. berço de transmissão cultural, né? Porque tem sim. o Sotseu que, né, Isso constrói eu os ia comentar. tambores Chamou o e seu dá... do seu pra vir aqui um dia. É, Nossa, precisamos, aí é uma precisamos. aula de. É. É aula de história ancestral, assim, incrível. Viu? Mas ela é um berço mesmo, né, dessa cultura ancestral, porque tem o mestre, né, o Sotseu, Isso. que passa essa transmissão ali do tambor, né, e não é só a construção, né, tem toda a história, Tem o toda uma respeito, né, história. pelos tambores, tem a questão das tranças, né, a própria música com as meninas, né, com o Isso. coral, a religiosidade também, então assim, é um berço rico, né, de Exatamente. cultura Aí, negra, né, quilombola. isso. E passa até o próprio pé de cana, que Ah, vai verdade, a fazer quadrilha 50 anos daqui a pouco. gigante. Isso. Tá lá quase fazendo 50 anos. Também nasce ali no Beco do Paixão, a Praia da Paixão, né? Amizade. Olha que legal. O Paixão é genro do Zé Jorge, que é o fundador. Ah, sim. Então, assim, o Paixão, quando a gente fala Paixão assim,
O Paixão era um artista, né? Assim, Aham. quando você conversa com os sobrinhos dele, irmã dele, tem 2 irmãs vivas, graças a Deus, que é a tia Nicota e a tia Rosélis. Então sempre conta dele, né? Ele sempre uma Aham. pessoa muito, muito aberta, assim. Aí você pensa, né? E teve o Zé Jorge, né? Que teve a Efigênia, que é a esposa do seu Paixão. E aí você vê os descendentes, né? Que dá o tom ali, não só da família do Paixão, mas família quilombola, que é do Zé Jorge. Tem muito deles. São, já nasce com uma criatividade, assim, incrível, assim. Que legal. E, A e- e tem essa criatividade. importância também de passar para os mais novos, né? Eu Sim, vejo que preocupação é passar. lá tem esse cuidado, né? Os meninos lá já pequenininho já tá Sim. cantando, né? Já tá pegando um tambor já entende, já acompanha em tudo, né? Já Isso é muito acompanha, já importante, né? canta. Se você for ver na folia, no pé de cana, aí tem um pé de caninha. Oh, A maioria já passou. legal. É comum você ver pessoas assim, adultas, falar assim, não, eu comecei lá no pé de caninha, por exemplo. Olha só. E aí vai passando. Ah, já é, o pé de caninha já é um braço há muito tempo. Isso, né? do pé de cana, então já vai indo, né? Aham. Começa ali, né? Já começa ali. Então, na folia também, as crianças já estão envolvendo. Uhum. No Congado, as crianças já estão envolvendo. No teatro, que tem a oportunidade de ver agora o nosso teatro de São Benedito, né? O Teatro da Liberdade. Aham. Uhum. Também já tinha muita criança. Eu não fui esse ano, infelizmente, mas o ano passado eu fui, né? Tinha muita sim. criança, né? Teve o curso também, né? Teve um curso também e tal. Teve curso bacana. E eu vi que tinha bastante gente encenando, assim, deve ser até difícil pra poder organizar todo Isso. mundo, né? É algo assim. E gostam, assim, sabe? Tem prazer. E quando a gente tá ensaiando, tem aquele momento que a gente conversa antes, né? Uhum. Quem puxa agora essa parte é Nayane, né? Aham. Nayane e eu, e a gente fica como responsável do primeiro momento. Mas Aham. todo mundo abraça, né? Aham, que Abraça legal. para cenário, abraça como vai fazer, né? A questão dos escravos, questão de barão, questão de princesa. Todo mundo se reúne para fazer isso. Uhum. Aí quando a gente está conversando sobre isso, a gente fala um pouco da história também, né? Então as Aham. crianças já nascem, opa, calma aí. Houve uma pessoa preta na cena da abolição. Aí quando a gente fala de Zé do Patrocínio, né? Ele passa a caneta, né? Uhum. Pra Princesa Isabel assinar a lei, Uhum. né? Que o Rodrigo Silva tinha feito, né? Sim. A gente acha muitas vezes que a Princesa Isabel que fez a lei, né? Ela sancionou Uhum. a lei. E sancionou uma ideia que já era amplamente difundida na Já época, tava, né? já tinha uma pressão Já tinha uma grande pressão pra... bem grande, né? Tinha que fazer aquilo ali, né? Tinha Não que fazer. tinha Não pra tinha onde volta, correr, não tinha tinha volta. jeito. E aí as crianças já vai nessa introdução. O bom é que Coisa já que eu não desconstrói tinha, né? um pouco dessa história que é contada pra gente na escola, né? Assim, que Exatamente. a gente aprendeu Aham. uma coisa na escola e depois você vai aprofundando, você vai, olha, não é Como, né? bem A assim, história contada, né, por outras vias, né? Aí, por exemplo, aí tem a questão das tranças. Usavam tranças, né? Então os homens chegam perto da gente e falam assim, como assim, Reginaldo? Usavam tranças para transmitir o caminho de onde que chegava no clube? Eu falei, sim, Aham. usavam Eram tranças, só que você mapas, né? entendia, eram mapas. Uhum. Só que você que vai entender. O próprio quilombola sabia onde é que chegar. Uhum. Né? Olhando aqueles mapas, por quê? Porque é água ancestral. Porque Aham. nossas danças, a Interessante. capoeira, né? Uhum. Às vezes a gente orava, né, no quilombo, né? Assim, orava os nossos ancestrais, os orixás da África, né, os nossos deuses e tudo, mas olhando ali para a imagem, né, por exemplo, de São Sebastião, São Benedito e tal, que a gente traz, Uhum. né, próprio secretismo, né, tivemos que fazer isso também no decorrer desse processo, né, escravagista até a liberdade. Nossa, Que Interessante massa. demais. Uma coisa legal que eu queria falar é eu tive um período ali intenso, né? Dentro do quilombo, uma vivência ali. Sim. A gente fez alguns projetos, né? Em Muito parceria. importante, tem Foi muito legal projeto demais e importante. foi uma época de muito aprendizado, né? Pra mim, assim, de viver isso ali profundamente, né? E é muito legal a energia. Tem uma energia ali no quilombo, né? Uma coisa muito gostosa, né? Legal. Às vezes a gente fazia os ensaios lá no pátio e a gente observava as pessoas passando, né? Mexe, né? Às vezes a Mexe. pessoa, talvez, o sentimento dela pode ser semelhante ao meu lá, criança, né? Sim. Acha bonito e tudo, mas tem um certo receio, né? Então fica encantado, chama atenção, mas passa de longe ali e a galera fica ali, né?
que é aquilo ali, né? Que legal, que bonito, né? E as meninas cantando, os tambores, né? Dá uma energia muito gostosa de sentir, né? Uma coisa fraterna, né? É muito legal. Ali tem os tambores bicentenários. Eu costumo chamar de tambores bicentenários, porque são mais de 200 anos, né? A gente Aham. não consegue precisar. Dá nem pra falar que é centenário, É, não. porque a igrejinha ali no centro de Justinópolis, ela já tá ali fisicamente, ali o corpo, né? Tinha uma igrejinha mais antiga que aquela que tá lá, né? Que foi feita aquela maior para poder suportar Mais e gente, puder né? acolher mais gente. Mas ali tá 100 anos, né? Mais de 100 anos. Desde 1919, 26 de setembro de 1919, só ali. Aham. Aí você pega 100 anos ali, documentada, tudo. Uhum. Mas antes disso, né? Já tem uma caminhada Tinha- boa. Ela, muita né? Com coisa, né? Nó. Zé Jorge e seus companheiros ali já tinha uma caminhada muito boa. Tem um projeto que a Denise fez, onde ela passou nas famílias quilombolas recolhendo fotos antigas e Ah, eu relatos. vi, né? Bacana. E aí tem fotos, por exemplo, você pega foto do senhor Zé Jorge, né? Que é o bisavô da Aham. Denise, fundador. Ali de 1930. Ali. Nossa. E ele já, rapaz, né? Uhum. Eu acho que isso fez com que chegasse ali, né? Fosse no coração de Justinópolis algo que fica marcado, né? Quando ele chega Aham. para Justinópolis, algo fica marcado. Ele já cantava, né? Tocava, né? Os seus companheiros, né? Assim, Uhum. já nas praças, né? De Justinópolis, antiga campanha. Uhum. E aí, seu Francisco Labanca gosta muito, né? Do som. Traz eles mais para perto, né? Ali Sim. aonde a igrejinha foi doado pelo o Francisco Labanca, que é o nome que leva à rua, né? Sim. Aham. Ali é a Rua do Rosário e a Rua Francisco Labanca. E mais atrás tem a Rua José Mamedes, que é pai do nosso Rei Congo hoje. Olha Que a gente só. chama de José Mamedes, mas é José Eustáquio. Ó. O Rei Congo nosso, né? Ele vai estar assistindo, ele gosta muito. Ele é José Eustáquio, que é o nosso Rei Congo, junto com a Aparecida, né? São as autoridades assim religiosas maiores do Quilombo. Uhum. O pai dele é José Mamedes, aí tem a rua lá também perto da igrejinha, que chama José Mamedes. Que legal. Bacana. Bacana demais. Mas e aí, mudando um pouco o nosso rumo aqui, Nosso contexto. queria Nosso saber, contexto. nosso contexto, queria saber um pouco sobre essa sua relação com o ônibus mesmo, assim, Ai, né? gente. A Ônibus, partir de que ela se dá, né? Isso é importante, né? ônibus é incrível, né? Como a gente tava falando em off, no ônibus que a vida acontece, né? Gente, verdade. pensa bem. São muitas histórias, né? Assim, quem viveu ali, nasceu nos anos 80, então foi adolescente ali nos anos 90, pré-adolescente, adulto, participou muito dessa questão de ônibus, né? Essa questão de pegar ônibus, fazer cursos, né? Asprom. Eu peguei ali os últimos meses que eu tinha para pegar da Asprom, 15 anos e pouco, consegui passar. Uhum. Então a gente pegava, eu morava em Vila Pinho. Vila Pinho é ali lá da Estação Diamante, né? Região do Uhum. Barreiro. Então eu cresci ali. Então, a nossa casa foi uma das primeiras casas da Vila Pinho ali. Ó. Morava ali na Rua N mesmo. E próximo à Estação Diamante, que foi inaugurada depois, assim, bem depois. E a gente sempre teve essa... Eu, principalmente, minha família fala que para ônibus... Quase ninguém gosta de andar de ônibus comigo. Porque o ônibus não vem, o ônibus... Às vezes a gente vê o ônibus ali. Aconteceu, por exemplo, quando eu tinha uns 9 anos. Aí, ele conhece a Vila Pia ali. Sabe que ali tem a rua coletora, que vem o ônibus do final. Uhum. Bacana, então você espera no ponto. Então não tem como o ônibus demorar ou quebrar ou qualquer coisa, porque... E na época era o 64. Vai saudosista, vai lembrar do 64. Antes da Estação Diamante ainda. Aham. Eu lembro de uma história assim que tava, assim, uma história assim, que é comum, né? Minha família fala assim, não, isso aí é comum, isso aí aconteceu foi mais de uma vez. Mas, por exemplo, o ônibus estava lá, a gente vê o final do ônibus, dava pra ver, né? Que não tinha tantas casas do outro lado da coletora ali. E o ônibus não saía, não, tava eu e minha mãe, inclusive. Minha mãe Saía de pegou minha jeito mão, nenhum. nós tínhamos que ir, aí eu e minha mãe nós tínhamos que ir em direção ao metrô, se não me falha a memória, pra ir
por uma casa que ela trabalhava de família, né? Tinha muito esse serviço, né? O pessoal aqui Aham. de fazia muito esse serviço. Trabalhando na casa, né? Aham. Arrumando e tal. E aí, nesse dia, minha mãe ia, uma renca de criança, né? Meus 2 irmãos mais novos ficou em casa e eu ia com ela. Aí pegou minha mão, por exemplo. Aí nós vimos o ônibus vindo. E o ônibus não vinha, não. Ela comentou assim, não, tá bem devagar hoje, né? Falei, mãe, o ônibus tá nem mexendo. Nossa, Tá parado lá, não Tá sai, tão não. devagar que tá Não, nem Tá devagar. mexendo. Isso aí aconteceu comigo boa parte da minha vida, assim. A gente conseguiu pegar esse ônibus. É minha curiosidade que no caminho desse ônibus nós estava uma dona chamada Dona Efigênia, assim, lá da nossa rua N mesmo. Aí as duas me ajudou a atravessar, na época, indo pro metrô. Aí, curioso que eu perguntei, né, a gente falando de ônibus, fala de mobilidade pública. Lembro que nesse dia, eu com 9 anos, tô 43 hoje, perguntando na minha mãe, "Sua mãe, por que o metrô não vai, né, não vem até o Barreiro, assim, mais próximo?" Olha só. Minha mãe é muito otimista, né? Aham. Ah, não, Reginaldo, ele vai chegar aqui no Barreiro. Até hoje não. Até hoje não Nossa, chegou, né? Deus. Nossa senhora. Essas são algumas histórias. Isso também aconteceu bem. Depois eu mudo para Ibirité. Também acontece isso em Neves aqui, acontece bastante, Neves nem... né? Questão do ônibus. Mas assim, são muita curiosidade. Assim, E você pega ônibus até hoje? Você faz uso do ônibus aí isso, ainda faço. Uso Você do vai pra ônibus. BH? Vou pra BH. A maioria das vezes eu vou pra BH. Você pega na estação Justinópolis? Não. Pega na estação de Justinópolis ou na praça do Justinópolis, dependendo de onde que eu vou, né? Uhum. Eu, curiosamente, também tem um tempinho que eu peguei um ônibus aqui, 521. Tem que falar dele, ele O famoso se falar 521. de fila e tal, assim, cara, ele 521. É 521 recordista C, colocar em a filas. hashtag 521, gente, é incrível, incrível, incrível. Aí uma vez eu tava nele, tinha acabado de mudar pra aqui, tem 8 anos que eu moro aqui, aí tinha acabado de entrar no ônibus, 521, é isso mesmo. Aí nós estávamos indo, bacana, quando chegou na vilarinha ali, a porta do meio, ela sai, né? Aham. A porta só caiu, assim. Ó, A porta ela do saiu? ônibus A porta do caiu? meio saiu inteira. No... 4 anos assim. Aí, beleza. Aí veio sempre um parente meu ligar, né? Ô, Reginaldo, ficou preocupado com você, né? Tal. Fala Tejado, que é meu apelido na minha família. Como que é o apelido? Tejado, mas eu não respondo, não. Olha. Quando é fora da família, eu não respondo, não, hein? Entendi, beleza. É só pro núcleo ali. mais íntimo. Aí é só então. Meus irmãos falam assim, Tejado, eu liguei pra você aí pra saber se você conheceu um ônibus, se você tava perto do ônibus. Cara, eu falei, não, eu tava nele. Tava Pô, dentro. Eu tava dentro do Deus, ônibus. Gente, isso acontece, né? Nos nossos ônibus aqui. Não acontece. Não, uma vez eu tava no ônibus também, a cadeira soltou comigo, assim, né? Assim, eu já contei essa história, né? Legal demais essa Eu história. dormindo assim, aquela questão tranquila, a pessoa tava encostada assim na cadeira e o ônibus fez a curva e puxou a cadeira com tudo. A pessoa saiu rolando com a cadeira dentro do Ô, ônibus, gente. assim. Eu falei, gente. Isso é nosso aqui também, né? Mas era o mais antigo, ainda não tinha o móvel ainda não, né? Eles falam que é. E aí o povo ainda ficou revoltado, falou, não, joga a cadeira pela janela. Eu falei, não vai adiantar. Ô, gente. A situação Não, mas- do ônibus, né? Mas foi assim, ó, experiência A incrível. experiência é incrível, né? É. Porque no ônibus é incrível, assim. Se for pegar bem desde da juventude, assim, sei que vocês passaram por isso também, de pegar muito ônibus. Muito Nossa. ônibus, né? O bom de ônibus, a gente aumenta o ciclo de amizade da gente, né? Nó, Tem papel vezes, social, né? não é? Tem vezes que você olha e a pessoa assim, pessoa... Não, hoje ele veio diferente. Hoje já tá diferente. Assim fala, porque Pega ele ele no fala, mesmo horário, né? cabelo, Todo né? dia, Não, é. do cabelo. porque é o mesmo horário, né? Então ali, É, uma coisa, como né? eu falo que a vida acontece no ônibus, é exatamente isso, né? Aham. Então, amizades, paqueras, né? Primeiras paqueras ali acontecem ali, muitas vezes, os olhares. A raiva de alguém pular à sua frente, que acontece. Muito também, né? Pular, Eu pegava muito o ônibus, o 30, da Estação Diamante. Aham. Quem conhece o 30 Não, vai conheço, saber que conheço, é demais. Aham. Então, lá na Amazônia, lá, a fila tá pequenininha. Aí ele vem lá. Quando ele aponta com aquela luzinha dele lá,
aparecem umas 200 pessoas na sua frente. Nossa. E aí você pergunta, onde que veio aquele pessoal todo, né? Eu lembro que a gente De onde tava... surgiu? Eu lembro que a gente conversava sobre isso, tanto eu quanto as pessoas também pegavam esse ônibus frequentemente, Uhum. né? O 30, principalmente eu peguei o 30 dos 16 aos 21. Eu trabalhava aqui na Pampulha, então essa história acontecia muito aqui. Hoje não é diferente, né? Eu faço essa ponte. Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, várias vezes acontece. Bom que na estação lá você não precisa nem andar, não, né? Assim, você chega Ah, é? lá, o ônibus chega e já te coloca pra dentro. Já, ali, não tá tem nem- condição de ser nem. É. Ô, gente. Eu não sei qual que é pior, assim, que, assim, antigamente, você não deve ter pegado essa fase, né? No ponto ali do Sevilha, era lá na Olegário Maciel ali, Sim. em frente à Sim. Serenata, né? Ah, sim. E aí tinha tanta gente, tanta fila, que às vezes costumava fazer assim 5, 6 filas, né? Isso. No dia. Aí chegava a Nossa. primeira, vinha o primeiro ônibus, aí é a segunda e Nossa, tal. Era terrível. Ou, não, pra organizar aquilo, era assim, a polícia vinha de cavalo, né? Era uma cavalaria da polícia que né? organizava a Pra fila. Nossa, Nossa, acontecia Meu muito. Deus, É, pesado. Não, e quando eles chegavam, pior, que eles chegavam com aquela educação Tradicional. tradicional da Gente. polícia, né? Já chegava jogando cavalo em cima de todo mundo, aí todo mundo saía correndo, aquela coisa toda, até se arranjar nas filas assim, né? Porque antes Aham. ninguém fazia fila. Aí Isso, exatamente. chegava a Bolo. polícia, tinha que fazer as 5 filas. Aí Pra pra poder. organizar todo mundo, Ô, Nossa. gente. Pesado, Pesado. Eu morava, não, mas eu trabalhava com gente, né? Com gente de Neves. de Nézio. Amigo de Neves. Eu lembro que a gente trabalhava no Ceasa certa vez. E tinha um ano do Ceasa, você perde aquele de Neves que vai pro Vendaval, Ceasa. Ah, o É, meu você tá ouvinte enrolado. famosão também. E aí eu tinha um amigo lá. Eu nem sonhava em morar aqui. Mas aí a gente trabalhava no Ceasa, numa empresa grande de farináceo lá. E aí um dia eu lembro que nós tava comendo espetinho, né? E tomando uma cerveja, uma só, porque no meu caso, uma pra mim, né? Já Já tá, tá- já já tá tá de boa. É, uma só já tá de boa. Aí o ônibus veio, eu pensei assim, não, vem muito ônibus de Neves, pelo amor de Deus. E não falei pra esse amigo meu, né, que o ônibus veio. Aí quando ele veio com o espetinho e olhou o ônibus azul dando a volta, Nossa. ele disse, nada de Deus, pelo amor de Deus, quando eu chorar, Ó, pelo amor de Chorar. Deus, você não sabe como é que é o negócio. Foi mesmo, comendo. assim. Nossa, Deus do céu. Eu falei, não precisa ficar Você tanto perdeu não. uma, velho. Isso é triste Eu demais. falei, não, pelo amor de Deus. É, velho. velho, chorar, Já velho. vai vir demais, um de velho. Neves, Chorar, É né? de chorar mesmo, velho. Vocês moram no Bahia, é mais rápido pra vocês chegar. Eu falei, Toda hora não, tem. toda hora tem de Neves. Aí eu fiquei com ele lá, nos próximas 2 horas não apareceu. Nossa. Só pra você ter uma ideia ele até hoje lembra dessa história. Nossa, é triste mesmo. Mas aqui, conta a história do ovo, isso? Ah, sim. Do ovo é doido. Gente, até coisa que eu me falou, você vai contar? Vou, claro. Tô até curioso, né? Essa história aí é incrível. Tinha gente que tava dentro do ônibus, até hoje lembra disso. Eu tinha ali por volta de 19 anos, mais ou menos, 20. Eu trabalhava no clube aqui da Pampulha, né? Um tio meu tinha arrumado, depois das provas, tinha arrumado o tio mais novo, irmão da minha mãe. Então eu trabalhava no Pampulha, então vinha lá do Barreiro, né? Pegava a pressão de diamante, vinha normal, um dia qualquer, assim. Aí um dia eu falei, meu tio foi casar, né? Meu tio, caçula, irmão da minha mãe. Ele é muito reservado. Tá? Tem umas pessoas que já são mais reservadas, né? Assim. Então, assim, pro casamento dele, foi um casamento religioso na igreja, mas foi dentro da sacristia, né? Aqui no bairro Ouro Preto, aqui no região do Ouro Preto, aqui na Pampulha. Então, sabe, né, que era que eu trabalho na Pampulha, mas eu tinha que ir lá em casa. Eu tinha que sair do meu emprego aqui, quase lá da igreja, voltar lá pro Barreiro, né, pro Lapinho, pra... Eu podia ter vindo e trazido a roupa toda pra cá, né? Não tinha que pegar minha mãe lá. Um pouquinho mais fácil, Catarina, né? Catarina demais. E aí, lá, os alternos, tal, do casamento e tal. E aí cheguei lá em casa, vesti o terno e tal. Chamei minha mãe pra vir, porque eram poucos representantes do casamento, assim. Como eu falei que ele é muito reservado, então tinha o padre, tinha os padrinhos, né? A gente foi um dos padrinhos, minha mãe. Minha tia, minha avó, a mãe dele tava lá também. Mas assim, no caminho, pra quem, não sei se vocês já pegaram 30 da Estação Diamante. Já peguei. Indo pro já centro. peguei. Então, o que acontece?
Já pegou o trem direto. Uhum. Parado aí, trem direto. O direto, ele vai barreiro. Inclusive, eu já confundi os dois. Ah, acontece Peguei, muito. é. Ih, confunde Nossa. muito. Eu Meu não conheço. pai né? morou ali em Biritelli muito tempo, né? né? Então Aí eu tem casa. peguei. Então tem casa. né? Mas vai lá. E aí, o que acontece? Aí a gente passa, o 30 direto vai, passa via do Minério, Uhum. já vai em direção a Betânia, né? Tem que pegar a BR e Isso. Faz desce, aquela. faz a curva ali, já desce já paralelo, seguindo pro centro, ali, Rio Arrudas e coisa e Uhum. tal, antes de subir pro Amazonas. Uhum. Naquele trajeto do Rio Arrudas, né? Tava aí minha mãe, eu tava de terno, né? Nossa, eu acho que foi a segunda vez que eu vesti o terno. Bonito, achando que tava Nossa, Deus. abafando, né? Minha mãe também toda bonitona, nós estávamos indo pro casamento do irmão dela, né? Foi de tarde isso, inclusive. Aí quando a gente passa ali no... Tá bem passando ali, Via Expressa, pouco antes de subir, tem as casas, né? Uhum. Lá na beirada lá. E aí, do nada assim mesmo, alguém dá um tiro lá dentro do ônibus. Alguém de fora dá um tiro certeiro. E vem no meu peito, assim, No... faz um barulho. Todo mundo do ônibus viu, porque eu fiz teatralmente, né? Senti meu corpo. Sentiu? E senti meu corpo se Sentiu. esvaindo e Fui gritando. baleado. Jesus Cristo, eu não posso ir embora agora, não. Nem completei 20 anos, o coração acelerando. E minha mãe do meu lado, nossa senhora, pegou o lencinho que tava, tá limpando já, e eu querendo chorar e tal, mas não saía nem nada. O negócio eu tava Querendo olhando, chorar. tremendo. E o pessoal do ônibus, todo mundo, né, motorista parou, todo mundo veio pra cima, né? Alguém tinha sido baleado, né? Aí eu tô lá, mãe, mãe. Ela olhou, eu que era um ovo. Ó, Um abençoado tá com um ovo. nossa, Deus. Um abençoado tá com um ovo, Você assim. tomou um tiro de ovo. Tomei um tiro de ovo, coisa horrorosa. Nossa. E bom você que não acha que ele era tá podre, morrendo. né? Não era podre. podre. E eu batendo assim, a minha mãe com o lencinho assim, minha mãe olhando aquilo lá. Nossa, Também, não, terno, balearam terno meu filho novo. lá. Nossa E senhora. balearam, a gente Tô rindo, morrendo meu também? filho. E todo mundo rindo. Como é que é o movimento do corpo? Eu fiz o Fez o teatralmente, porque eu fui... O pessoal de hoje tem muitos que não vê, né? Mas e eu vi Você fez todo o movimento. eu vi a benção que tacou, porque muita gente não lembra, mas o fundo do ônibus era de vidro ali. Aham. Nesse dia tava sempre tá. apagando, o do 30 tava sempre apagando, então Aham. você via tudo. E deu pra ver só humilhante. Os Nossa. adolescentes, né? Olha só, velho. E isso, imagina, ali, então, Ah, até o centro tem muito. Imagina a Nossa. pessoa ligando no 6120 que Nossa. tinha um celular, né? Aquele grandão. Aham. Ah, o fulano aqui foi acertado aqui, alvejado, Alvejado. ou no ovo e tal, e Nossa. alguém me seguindo. Nossa. E aquilo eu pensei, como é que eu vou chegar no casamento agora? Porque ele só bateu e foi aquele negócio todo. E só o lencinho não dava. Nossa, E Deus. minha mãe parou em algum lugar antes, né? Aham. Mas eu olhava pra minha mãe, eu olhava pra mim, eu olhava pra ela. Tal. Que azar, hein? Azar. Nossa. É incrível essa história que minha mãe, anos depois, teve infarto extenso. Uhum. E muita coisa ela esqueceu, né? Porque Uhum. a memória, o médico diz Acaba que realmente afetando, né? não se apaga. Uhum. Mas isso ela lembra. Aí eu vi, Oh! isso aí ela lembra, Isso né? ela esqueceu, Isso não não. esqueceu, porque ninguém dá pra esquecer, né? Porque tinha muita gente, o 30 lá, nós morávamos juntos Uhum. ali, muitos anos, né, na Vila Pinha ali. Então, Aham. muita Nossa, gente dentro do ônibus, você não aquela ficou história conhecido rolou. como... Ah, o menino do ovo aí. No outro dia, isso foi numa sexta, na segunda que eu voltei, tinha gente ainda Não, Lembrando comentando falando. sobre isso. É, porque é um acontecimento, E aí né? teve uma moça, até ela na rede social era criança na época. Toda vez ela lembra dessa história aí, que falou que tava no fundo. Aham. Pra você ter uma ideia, a visão da pessoa. Tava no fundo, pra ela, teve um homem que foi baleado mesmo. Ó, E baleado, e todo mundo foi pra lá ver, mas ela não chegou a ver se não era bala, não. Só depois que chegou no final lá da Amazonas que viu. que viu que era... O legal, mas todo mundo perguntou, você tá bem? Você tá bem? Eu até vermelho, né, com vergonha. Nossa, Não, Deus. tô ótimo, olhava aqui. Tem que eu vou limpar esse ovo, gente, pra chegar no casamento. Mas enfim, você conseguiu limpar o... Foi Consegui, no casamento de... Eu segui porque é questão de ônibus, nossa, é incrível, né? A história do nosso conta. Peguei ônibus errado, Nossa. porque eu tava crente que o ônibus que eu pegaria parava na porta da igreja. Aham. Só que tinha muitos ônibus que vai Nossa. pra lá. Aí, naquela você época. pegou o 11 errado, não era pra você ter tomado esse... Ué. Não, aí, O ônibus pra tomar uma vaga. É. aí brincadeira. Aí depois teve outro ônibus que era pra me chegar na igreja. Ele,
Nossa o ônibus errado, porque eu peguei o ônibus errado de novo. Não tinha aplicativo isso? naquela Não época, tinha né? aplicativo. Aí parei no lugar e falei, vamos pegar um táxi aqui que já vai direto na igreja. Melhor, né? Aí quando nós chegamos na igreja, minha mãe ainda perguntou, tem certeza que é essa aqui? Aí, Só falta estar na igreja É, errada. mas aí tinha a menininha que meu tio casou, né? Com a minha tia já tinha uma filha. E a filha era igualzinha igualzinho meu tio, igualzinho minha mãe, que se parece muito. Falei, Aham. não, mas se não for nessa igreja aqui, Não é mais não ninguém. é mais ninguém. Aí nós entrou e tal, fez o casamento lá, a gente limpou, né? no banheiro. Aham. Mas assim, ninguém durante o casamento falou sobre isso aí, não. Mas sabe quando eu vi minha mãe e minha tia conversando ali, reservado com a minha avó, conversando eu pra mim, Você assim, tava... e eu despistando. Nossa, Deus. E você não tá ali Eles falando não. de mim, né? Até eu achei que ninguém ia ficar sabendo, né? Aham. Tranquilo, né? Ah, Só já... minha mãe, Ah, vai tá. nessa. a família inteira Vai ficou ver. sabendo. Nossa Até hoje Senhora. tem gente que lembra. Tem amigos Nossa. que lembram. Nem a Pergunta. própria mãe Nem guardou a- o segredo aí, ó. Não guarda Essa é a segredo. primeira, né? Pra contar. Família? Tem família? Gente, eu ri demais. A gente ri depois, Essa né? é boa. Mas eu na teatralmente, na na hora que eu você achei deve que eu ter tinha ficado- levado a Teatral. Aham. Não, Você fez pessoas- todo dia. Ah, eu tô indo pessoas agora. Peguei o paninho já, Nossa. o lencinho, né? Que Você você... sentiu o impacto e o Ah, na barulho, hora né? também foi boa demais pra Não, desertar é. desse jeito, né? Eu fiquei pensando, ninguém é bom de milho desse jeito. Não, ele deve ter tacado ao Léo. Eu, né? eu acho você até tá hoje que com ele sorte, tacou né? e tinha um bocado de... Aqueles ônibus geralmente tinham janela e eu sempre gosto de ficar na janela, Nossa. que eu passo mal sempre, né? Aham. Esse dia aí foi dito, foi só... Logo o dia que você usa o Senhora. Então, terno, na hora que eu cara. virei, foi do terno, assim, bacaninho, só um tapa, assim. E Nossa. eu comecei a limpar com o lencinho. Escutou o barulho, sentiu o impacto. Sentiu o impacto, eu falei, tomei um tiro. Todo mundo Nossa correndo, assim. senhora, viu? Muito boa, muito boa. Eu viu? rachei os bicos e o pessoal ri. Tem gente que ri até hoje. Pergunta, eu lembro de você. Você que tomou um tiro uma vez? Ah, Nossa. Falei, não, jamais. Aí eu falo sério, né? Já. Jamais tiro. Não, tô Aham. falando de tiro, assim. Mas foi uma paradinha que caiu. É. A gente fala isso aí quando eu vou muito ali, né? região do Barreiro. Aham. Uma paradinha que você foi alvejado, não. Você, qual que foi dos seus irmãos? Tem que falar Ah, de já tem jeito, né? Aí eu falo e assim. Regis. Gente, é incrível. Muito bom, Regis. Essa história do busão foi. Assaltado, você já foi? Já foi assaltado dentro do ônibus ou não? É o ônibus. Sim e não, assim. Sim e não, que a gente Sim, fica. Sim, não. Negócio, eu tava pegando, na época, o trem 16, em São Diamante também. Uhum. Trem 16 ia pros hospitais. Solar Brasil lá. Trem 16 e trem 17. Eu lembro que determinada hora que ele sobe, Cardoso ali, região, entrou um rapaz. Depois que a gente viu que ia pra soltar, sabe? Aí, que você entrava pela frente, tem uma confusão de hoje, né? 12 entra. Aí já tava pegando as bolsas das pessoas. E aí chegou um outro moço, esse aí mais alto e tal, cara fechada, aí já tava armado. Aí, tipo assim, mas se não faz nada, você tá dentro do ônibus. Você é de manhã, umas 5 e pouca da manhã, mais ou menos. Nossa. Aí o próprio homem falou pro outro, não sei se era a primeira vez que o rapaz ia fazer É meio algo inexperiente disso aí, ainda. Uhum. e virou e falou assim, aqui, ô sujeito, tem só gente aqui, que trabalhador aqui, só gente de marmita, você vai pegar marmita na bolsa das pessoas, e você vai pegar o quê? Nó. Não, desce aí. Ó, Ele entregou a bolsa pra desistiu mulher, do assalto. desceu na porta lá de trás, lá que tava o cobrador. O outro desceu, ninguém ficou sem entender nada. Eu lembro que eu tava conversando com a moça do meu lado, eu falei assim, isso aí deve ser aquelas intervenções que a Regional Barreiro fazia muito, assim, em relação à prevenção, Ah, prevenção de assalto ali. Nessa época, as regionais faziam muitos eventos, tanto prevenção, né, assaltos, Uhum. coisas em ônibus, mas também fazia eventos teatrais, musicais, ali que a gente aprendeu, eu pelo menos aprendi muito a gostar de cultura ali nessas regionais, né, o Barreiro fazia muito, inclusive. E aí achei que fosse, a moça aí falou que achava que era. Aí, tempo depois que eu encontrei um rapaz que tava dentro do ônibus, que falou que foi assalto, eu falei, mas não pode ser. Eu falei, isso é filme, é comédia? Porque eu não entendi isso. Um cara a gente saiu rindo, o outro ficou chorando, outro tava mais parecido, que tava mais próximo, tava mais parecido. aham. Eu só virei pra trás e falei, eu vi o Nem rapaz dando na sabia quem bolsa, tava pegando. o outro eu vi gritando, mas pra Uhum. mim, só pra você ter uma ideia da situação, eu falei assim, não, calma aí. Eles outros perguntam, você já foi assaltado? Eu,
Sim, não, porque ia ser um assalto. Mas ia quase, Mas naquele quase horário um era só assalto, né? marmita mesmo, é só o pessoal Não, dureza, né? Assaltar ônibus 5h30 da manhã, Isso. você tá dureza doido? mesmo. Nó. soltando e todo mundo ia pra trabalho ali, né? Porque Uhum. região de hospitais e tal. Aí eu tava ali. Legal. Eu tinha pegado antes errado também, que eu tinha que pegar o 16. Ih, Esse é o 17, né? você gosta de pegar uns Gostei, errados, hein? Mas porque eu achei que Anda- um fazia a volta e outro ia. Nossa. Aí pensei, vai dar tudo no mesmo. Oi, pegar uns errados é ruim demais. Só que eu peguei você tá outro. tranquilinho dentro do ônibus, É. você acha que vai no caminho que você tá esperando e Isso. vai vira, né? Nossa Aí você, senhora. meu Deus, nossa, é muito ruim. Aí dá, vai você descer, Mas já me pegar falaram outro daqui. ônibus. Quando eu conheci a Denise, eu lembro que ela falou pra mim assim, na estação lá. Estação. Shopping estação mesmo. Onde é que tem os ônibus de Neves, estação Uhum. Vilarinha ali. A Denise falou assim: não, qualquer ônibus nessa plataforma, deu o nome da plataforma, vem pra cá. Beleza, Nossa, eu peguei qualquer ônibus daquela plataforma. Só que tem um pegou ônibus qualquer um. da plataforma que ele entrando ali saindo da Vilarinha com a Padre Pedro Pinto, tem um ônibus que entra, né? Ele não segue. Que não segue pra É, cá. sentido aqui. é. Aí ele entra, aí eu falei, tá aqui. Logo ele que Nossa. você pegou, Tá, então. não, e eu acreditei que ele fosse. Ruim demais. Dá Eu esse achei aí. que ele parava, né? Que ele parasse na estação e falava, ai, sim. Vinha andando a pé lá do Maria Helena. Nossa. Ó, ruim É, demais. gente, nossa. Ô, você tava falando aí da época que você pegou errado também lá pro casamento. Ah, sim. E a gente falou que não tinha aplicativo as coisas ainda, né? Gente, Mas não tinha- várias coisas foram perdidas aí que eram clássicas do ônibus, né? O próprio, sei lá, não sei se já aconteceu com você, assim, de ir pra um lugar que você não sabia onde que era mais ou menos, né? E aí, não, pergunta o trocador, vai descer trocador 3 que- pontos depois de é. tal coisa. Aí o trocador, aí tinha a pratinha, né? Batia a pratinha no... Ele que avisava. Ele que ele que avisava, avisava. para aí, motor. Ele que avisava, eu lembro. Acabou isso, né, cara? Não tem nem mais trocador mais, né? É, e Mas isso agora era todo um mundo charme se resolve, né? hoje tem aplicativo GPS, né, cara? Mas É. era um charme ali. Bate, desce aí, motor. Pera aí que o menino vai descer aí. Aí desci, não, ok, eu tenho que descer perto de concessionária tal, sei lá. Você conta 3 postos depois de tal coisa, né? Aí você ficava lá, ou então perguntava um outro passageiro, né? Que você sabe onde que é tal lugar? Eu tenho que descer lá. Ah, não, você. Aí tinha uns, né, muito solícitos, né? Tem um que eu sou- Não, eu te aviso, Eu te pode aviso, sentar pode ficar aqui, pode tranquilo. ficar tranquilo, eu te aviso. Na hora que chegar lá, eu dou sinal pra você. Pode Ah, ficar beleza, fica tranquilo. Passava. Hoje acabou isso, né? Acabou. Você Mas- tem o celular ali, é. você... Mas mesmo assim, É, na exato. época, uma vez eu tava indo pro bairro São Geraldo. De novo, o pessoal, uma amiga minha morava no Boa Vista. Aham. Tava indo pro São Geraldo. São Geraldo e Boa Vista é divisa ali. Só que, pra primeira vez, você tem que ir no lugar certo. Como falaram que eu podia pegar o São Geraldo, aí peguei o São Geraldo lá de novo. De novo. Gente, tava São tão Geraldo tranquilo, vermelho, não, ônibus vermelho lá. Deus. Falava... Aventura, Na Amazônia? né? Aventura Aí, diferente. no Boa Vista, aí eu perguntei, que a gente é mais seguro pra perguntar, né, assim, né? Eu Aham. entrei no ônibus, aí eu vi que tava vindo numa direção que eu não conhecia bem, perguntei, cobrador, aonde? Eu falei assim, São Geraldo, mas é ali perto do Boa Vista. Não, é São Geraldo ou Boa Vista? Questão de São Geraldo. Eu falei, mas a pessoa falou que ele passa lá no Boa Vista. Ah, não, sim, nesse ponto passa, aí você vai andar, eu vou te falar quando chegar, pra ficar tranquilo. Não. E aí, chegando em certos pontos, entra muita gente, né? Uhum. Nossa. Aí eu tô vendo ele olhando pra mim, ele olhando pra mim sem graça, eu olhando pra ele. Eu Nossa. falei, já passou já ele. Só um pouquinho. Ele vai virar a curva lá, e aí você consegue fazer o caminho de volta. Nossa, tinha passado. E aí não. eu fiz o caminho e não consegui chegar no Nossa. local. Tive que ligar do orelhão, Deus. pra quem sabe. É É difícil, tem né? Aquela isso, você época. fica na mão da pessoa também, né? É. Se ele esquecer de você. E aí peguei o mesmo ônibus voltando, aí era ele. Ó, Ou seja, o ônibus tava errado. E isso aí vai me seguir a vida toda, essa questão de ônibus. E eu acho que até quase hereditário. Eu brinco com meu filho que isso é hereditário quase. aí. Que acontece algumas coisas. O Diego Henrique tem 10 anos. Aí ele... Uma vez nós tava vindo pra Neves. Os primeiros dias que a gente ia vir pra Ribeirão das Neves. Ele tava com fome, então a gente passou numa lanchonete Uhum. lá. E aí tinha só uma coxinha gordurosa, mas criança, né? Olhou ali, comeu e pegou a coxinha na mão. Só nós dentro do ônibus. Domingo, né? Aham. 521, então tranquilo. Só nós mesmo, não nós de motorista, literalmente assim, vindo. Aí perto da Praça Rio Branco ali,
o ônibus faz uma curva brusca. Eu tô falando pro Diego, você segura aí, tranquilo, né? Aí, seguro, com a mão no coxinha, criança, pai, né? Todo alegre, né? Criança e tal. O ônibus deu uma freada e ele caiu, mas rodopiou, Nossa. né? Quando ele assistiu isso aqui, ele vai rir, que ele gosta de contar essa história. E rodopiou, o motorista parou na hora, né? Muito solícito o motorista. Ô, irmão, aconteceu alguma coisa aí? O menino tá tranquilo? Aí o Diego levantou, tranquilão, achou que era uma aventura, né? Mas a coxinha na mão do mesmo jeito, ela não Nossa, momento algum. Aí nós vimos demais, aí até hoje tem 11 anos hoje, eu gosto de contar essa história. E aí eu falei assim, gente, você vai segurar aí? Vou, mas eu vou segurar na coxinha também. E ficou, ele coxinha o tempo todo, não tirou. Olha só, Aí eu falei, a coxinha ficou intacta. Aí eu falei, vamos atrás você também, né? É, Não é só, aí ele falou, não é só eu que atrapalho nós, não, papai. muito legal, ó, Regis, estamos rindo aqui demais com as histórias do Regis, Reginaldo. Estamos finalizando, né, Rodolfo? Infelizmente, Infelizmente, nosso né? A tempo hora é passa curto, rápido, passa né? rápido. Um papo bom, passa rápido, né? Fazer a última pergunta aqui, se tiver uma última aí também. Pode. A O pergunta que eu pedreiro, faço... que a gente já tinha combinado com ele. Cumpriu o horário, na cumpriu o obra ali, horário. ela já começou a fazer barulho. Tá Falou e vendo? cumpriu, né? Cumpriu certinho. Mas queria te perguntar o que você acha que é de melhor e pior no ônibus? O que pra você De melhor? de melhor e de pior? De melhor no ônibus, eu acho, é a interação das histórias entrelaçadas, assim. Pra gente que é poeta, compositor, o ônibus é um grande celeiro de obras. É um bom livro. Dá um bom livro, dá um bom Aham. conto. Algumas músicas eu fiz Dá pra de inspirar história nele, de né? dentro do ônibus, né? Uhum. A música, por exemplo, a música que eu tenho, assim, bem rápida, assim, chama Quem Sabe É Você. É uma história que eu ouvi dentro do ônibus, né? Ó. A música é gravada pela cantora Grazi Tavares, lá de São Paulo. Gravou, fez o clipe, tá no YouTube. Que legal. Inclusive. É uma história que eu ouvi dentro do ônibus. Essas pessoas mais adiante ouviram essa música. Anos depois, a pessoa viu um clipe dessa música, eu mandei pra essa pessoa e ela, na hora, lembrou, né? Quando a gente faz as músicas, a pessoa lembra, né? Igual, só abrindo, igual Coração Negro, que a gente começou a falar do projeto do Brei. Um projeto incrível, tá no YouTube também, nas redes sociais, né? Foi muito legal, né? Gostoso fazer, né? De uma conversa nossa, surgiu a música. Surgiu, verdade. Coração Negro, assim. Então, no ônibus, eu acho que o que tem de melhor é isso, sabe? Essa Uhum. interação. Você vê no rosto do trabalhador ali, Uhum. o cansaço prazeroso que tem. Aí você vê um filho com uma mãe com filho, né? Uhum. Casais de namorado começando. A gente conhece, eu Aham. conheço muitos casais que começaram dentro do ônibus, com uma Aham. ideia, sabe? Esse é o de melhor. O que tem de pior, eu acho, não vou nem falar as passagens. Porque seria mais óbvio, Aí né? já- Seria chovendo molhado, Isso né? aí assim. ia doer demais, né? Porque a gente pode olhar que tem famílias atrás, né? A gente tem que ver amplo, né? Enxergar Aham. amplo. Mas o que eu acho de ruim ainda é exatamente essa... o jeito como cuidam, né, do ônibus. Às vezes, nós, passageiros, cuidamos melhor do ônibus que muitos gestores. Então, a gente tem que... Também não precisa... a gente não pode dividir, separar as coisas, não. Tipo, nesse caso, tem alguns gestores que não cuidam de um bem, que é um ônibus, né? É uma incubadora de histórias, você pode falar, né? A gente faz esse caminho, Neves, Belo Horizonte. Então, a gente cuida muito, assim. Você vê... Eu já vi várias pessoas limpando para outro sentar. Até colocando guarda-chuva dentro do ônibus. Quem é de Neves vai entender isso. Guarda-chuva dentro do ônibus para ajudar outras pessoas que você nem conhece. Então, acho que o de ruim é isso. Às Muito vezes, mal cuidado, exatamente. né? Muito... E a gente entende que atrás dos gestores tem famílias que precisam desses recursos e tal. Mas eu acho que a gente não pode separar muito assim nesse momento, sabe? Acho que o que tem de ruim é isso mesmo, sabe? O mau cuidado que tem. Bacana. É necessário mesmo. Legal. Não, massa. Muito obrigado, Reginaldo, Eu por hoje, agradeço. pelo papo ali, né? Daria pra gente ficar muito tempo aqui também, ouvindo as histórias, assim, muito legal mesmo. E que o ônibus continue te inspirando também, né? Que tem que tirar uma coisa boa disso tudo, né? Isso aí.
Cuidado pra pegar uns errados aí. É. Gosta que é bom esse seu prazer de pegar ônibus errado. É, não, não, de o vez em quando. hobby. Qual que é o seu Seu hobby? hobby? Pegar ônibus errado. Muito legal, mas valeu. É comum a pessoa virar e falar, assim, quem que tava contigo, por exemplo, alguns parentes? Aham. O Regi. Ih, já. Então, bem provável que ele vai chegar então, atrasado. entendi. Gente, ônibus que nunca acontece nada com eles quando eu tô no ônibus. Você né? tá, acontece. Eu tô indo pra roça na casa Olha do aí. meu pai, lá tem um Serra da Abóbora, tranquila. Todo mundo desce, o ônibus desce tranquilo. O dia que eu tava lá, o cobrador, né, que é o agente de condução, porque eles vão Aham. pra dormir, né, que essas viagens é longas. Aham. Eles falam assim, não, o ônibus tá desgovernado. Nossa Já. senhora. Mas vai dar tempo. Bom, Que isso? bom nessas regiões Essa- assim, nesses recônditos, né? Mais assim, as comunidades. Se quiser mais tranquilo, né? Não, mas nós vamos arrumar isso aqui. Desgovernado. Qualquer E dia arruma, né? Nossa senhora. Que isso? Aí você rola apavoramento. Você rola no Quero apavoramento. Quer comprovar essa teoria aí? É. Qualquer dia nós vamos dar um rolê de Isso. ônibus pra Pra ver se... quebrar esse- É, É, vamos ver o que pega É. mesmo. pra quebrar já. Já tentaram já. Ir comigo pra poder falar isso. É mesmo? Já. Aí no, o Vou fazer o resultado. teste, vou fazer o teste. O resultado foi que a pessoa ligou pra alguém que tava no ponto do ônibus da saída e falou que o ônibus não podia sair daquela hora. Ó, que E isso, aí deu você é problema. pé frio mesmo, hein? Aí eu falei, Não o tem problema jeito, não, é. tá comigo, não tem condição de ser assim. Doideira. Ô, Regis, mas assim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Papo muito bom, né? Muito gostoso. Aprendemos mais, né, sobre o quilombo, sobre a cultura aí, né, da nossa cidade, Ribeirão das Neves, sobre você um pouco, né? Uma pessoa que eu admiro demais, tem essa amizade. Então, sempre bom, né? Conhecer um pouquinho a mais. E é isso aí. Obrigado. Valeu, Rodolfo. Valeu demais. Bom demais. Obrigado, Rafael Isso. Ramos Eu que aí na agradeço. técnica. Ah, o Rafa É, tá aí Valeu. atento no lance, Volta né? Rafael sempre essa comandando casa aqui sempre. que você sempre Comandando. será bem-vindo aí Os também, portas né? são abertos Bom aí. demais. Eu que agradeço, né? Agradecer o pedreiro que Ah, é? parou um pouquinho Parou. ali de Obrigado fazer a demais. obra dele pra Direitinho, gente falou, gravar cumpriu. aqui. Respeitou, cumpriu o horário direitinho. É, Falou agora e cumpriu. Isso aí, Eu ó. agradeço muito. Agradeço sempre, né? Por ter participado, por ter colaborado, né? De alguma forma, assim. bom demais. A cultura nossa nevense, né? E é um prazer sempre ser recebido aqui nessa casa. Ó, Instituição, coisa boa. Tamo é, junto. prazer Casa Semi nosso. Força que não só promove, como fomenta a cultura aqui em Ribeirão das Neves, sabe? É muito importante, né? Esse instituto é muito importante para a valorização da nossa cultura, né? Eu acho muito importante mesmo. Então, eu que Tamo agradeço. junto. hein? Obrigado. Precisando, estamos aí. Ó, Valeu Bom demais. demais. Muito obrigado. falou. Até a próxima, quem tá aí até agora. Até o próximo Fique ligado episódio. nos nossos próximos episódios, nossas próximas temporadas. Siga lá, Rolê de Busão no Instagram e no YouTube também. Valeu!